Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o segundo livro da série Noites em Florença, do autor Sylvain Reinhard, o mesmo autor do Inferno de Gabriel. Então, bora lá! Cheguei, aventureiras, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho apresentar para vocês A Sombra do Passado, que contém 304 páginas. Vamos recapitular rapidinho o primeiro, que foi a transformação de Raven. Aqui nós vamos saber como eles se conheceram, a importância que um teve na vida do outro, as coisas que cada um acredita, como foi a descoberta dela, como ela agiu, na verdade, né, ao descobrir que ele era um vampiro. E lembrando que como eles pensam muito diferente, porque ela não acredita em Deus, ele também não. Só que ela acredita em fazer o bem, ela estende a mão ao próximo. Já o nosso William não, na vida dele é só vingança. Então, por conta de muitas coisas que acontecem entre eles, ela acaba desistindo dessa paixão e deixando ele para trás. Já nesse segundo, nós vamos ver que a paixão entre eles é tão avassaladora que a separação dura pouco. Eles não conseguem ficar longe por muito tempo. E assim eles acabam reatando. E é nesse segundo livro que nós vamos entrar um pouco mais a fundo na vida dela. Ali nós vamos saber um pouquinho da mãe dela, um pouquinho da irmã dela, como também nós vamos descobrir os segredos da vida do nosso William. Como ele se transformou, qual a idade que ele tinha. Porque se vocês se recordam, ninguém sabe a idade dele. Todos sabem que ele é um vampiro muito antigo, mas a real idade ninguém conhece. E a nossa Raven vai descobrir. O nosso William, ele tá muito apaixonado por ela. Ele quer fazer tudo para que essa mulher seja feliz. E por isso ele decide dar um presente de aniversário para ela, que foi no dia do aniversário dela que os dois vão acabar reatando. Ele decide que vai dar a ela o destino da vida do padrasto dela. Se vocês se recordam, o padrasto dela foi o responsável pela uma situação desagradável que aconteceu na vida dela e também na vida da sua irmã. Só que ela, por mais que ela tenha raiva desse homem, por mais que ela não perdoa ele por tudo que aconteceu, ela não consegue falar para ele, dá um fim na vida dele, pronto, acaba com isso. Não, ela acredita que a irmã dela foi a que mais sofreu, então a irmã dela tem que decidir o que será feito. Só que nós vamos também perceber que vai ser essa situação toda que vai fazer com que a raiva e a irmã acabam se aproximando um pouco mais. Depois de uma briga, vai vir a reconciliação. A nossa raiva, ela vai ter que lidar com essa situação de ver o padrasto cara a cara, de ter a irmã no primeiro momento chateada com ela, ainda ter ali o seu sentimento abalado pelo padre, que foi quem cuidou dela e da irmã, quando elas estavam numa situação difícil. Por quê? Esse padre, ele vem visitar ela e ele se depara com ela juntamente com o William. Óbvio que ele não vai concordar, porque ele faz parte da Cúria, faz parte daquele movimento, daquele grupo que é contra os vampiros. Lembrando que eles não exterminam todos os vampiros, porque é como se tivesse o equilíbrio entre o bem e o mal, então eles não podem fazer isso. Então eles ficam à espreita. Se eles saem do caminho, então eles vêm e eles acabam dando uma lição nos vampiros para lembrar que quem manda é a Cúria e não eles. Então, como ele é totalmente contra os vampiros, ele não aceita que a nossa Raven tenha alguma coisa com o William. E aí ele vai agir de uma forma que vai deixar ela muito chateada, porque aquele homem que ela confiou, aquele homem que ela ama como um pai, ele foi capaz de mentir para ela, ele foi capaz de tentar manipulá-la. E isso faz com que ela fique chateada. Eu não o culpo, porque afinal de contas, tudo que ele vê em William é o mal. Então eu concordo dele querer separar os dois, por mais que ela diga que ele é um homem que a ama, ele é um homem que quer ver ela feliz, não cola para ele isso. Então ele vai agir de uma forma que vai conversar com o nosso William, e o nosso William vai ficar entre a cruz e a espada. Porque ele sabe que se ele fizer o que o padre quer, ele vai perdê-la para sempre. Porque ele prometeu que jamais iria abandoná-la. Ele prometeu que jamais iria as costas para ela. Então, se ele faz o que o padre pediu, ou meio que exigiu, ele vai perdê-la.
Ao mesmo tempo, se ele ficar com ela ao lado, ele também pode perdê-la, porque o cerco contra ele está se fechando. Lembra que lá no primeiro a gente já viu que tinha alguns vampiros, alguns clãs que estavam querendo tirar o poder dele? Isso se mantém mais forte agora, só que termina de uma forma maravilhosa. Termina de uma forma instigante. Porque agora o nosso William, ele precisa não só... Como é que eu vou falar sem dar spoiler para vocês? Vai acontecer alguma coisa com a Raven, tá? Que ele não tem como lutar contra, ele não tem como fazer nada. Ele olha para ela, tentando dizer para ela, confia em mim, isso é necessário, então não lute contra. Mas o olhar dela é de indignação, o olhar dela é de tristeza, o olhar dela é de traição. Porque ela não acreditou que ele foi capaz de deixar fazerem com ela o que estão fazendo. Então, ele precisa agora correr atrás do prejuízo, que é trazer a sua mulher para o seu lado novamente e fazer com que ela acredite que ele a ama e o que aconteceu foi para o bem dela, como também ele precisa juntar forças para poder proteger ali o seu reinado, para proteger Florença, porque aqueles dois que estavam ali querendo poder não são os únicos. E agora ele vai em busca do seu criador. Sim, ele vai em busca do homem, do vampiro, que foi o responsável por transformá-lo. Agora, então, no terceiro, nós vamos ver o quê? Pai e filho, vamos dizer dessa forma, se unindo para poder... eu acredito que não será só manter Florença em harmonia. Porque automaticamente eles vão ter que entrar numa briga, numa guerra com a Cúria. Então, eu acho que essa briga, eu acho que essa união de poderes vai fazer com que eles acabem não só ali pegando as rédeas de Florença novamente, mas eu acredito que eles possam buscar outros reinados, outros principados. Eu tenho comigo, porque esse outro, que foi o que transformou ele é muito poderoso, ele tá quietinho, mas agora ele vai vir pra ativa. Agora ele vai participar de uma guerra, pelo menos é o que eu acredito, gente. Pode ser que não tenha isso lá, mas o autor deixou claro que é isso que vai acontecer no terceiro livro. Que vai acontecer uma guerra ali, e vai ser uma guerra das grandes. Então, eu tô esperando muito tiro, porrada e bomba, né? Muitas mordidas nesse terceiro livro. E lembrando que o nosso William, ele vai ter que enfrentar a fúria da Raven, que tá muito chateada, muito magoada com ele. Então, o nosso William vai ter momentos difíceis para lidar no terceiro livro, que eu trago para vocês em breve. Podem ter certeza. Agradeço muito pela sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.